Olá, eu sou Simone Lavorato, parceira da Rede Pedagógica, e estou aqui para conversar com vocês hoje sobre a psicologia das emoções. E para a gente entender um pouquinho melhor sobre a questão das emoções, tem alguns conceitos importantes aí para a gente compreender. Então nós vamos falar primeiro um pouquinho do conceito de inteligência, né, e do conceito de inteligência emocional. O conceito de inteligência, se a gente for procurar na teoria, nós vamos encontrar aí uma diversidade enorme, né, de conceitos. Mas, na verdade, essa questão do termo, né, inteligência e dessa questão de mensurar a inteligência, ela surgiu há muito tempo atrás. E ela foi sendo desenvolvida de certa forma, prejudicando uma boa parte da população e privilegiando outra. Então, por isso a gente tem um conceito ainda, né, bem complexo sobre inteligência. Mas a inteligência, ela existe realmente, tem como se mensurar, nós temos vários testes aí que podem fazer a mensuração dessa inteligência. O importante é a gente destacar que a inteligência ela não é estática, né? Ela não é imutável, ela vai mudando, da mesma forma que a gente consegue desenvolvendo a inteligência e aumentando, a gente também consegue ir deixando ela estagnada e diminuindo, né? Mas como assim, Simone? Explica um pouco melhor. Bom, quando a gente vai estimulando, quando a gente vai estudando, quando a gente vai buscando conhecimento, como é o caso de vocês aqui e o meu também, porque eu adoro buscar conhecimento, estou sempre me capacitando, buscando informações diferentes, conhecimentos novos, a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, que é medida por um índice chamado coeficiente de inteligência. A gente acaba simplificando aí para QI, né? Então a gente vai estimulando e a gente vai desenvolvendo esse nosso QI. Da mesma forma, quando eu não tenho esse estímulo, ele pode ir diminuindo. Tá? Vou trazer aqui para vocês dois exemplos para vocês entenderem como que pode diminuir, porque você pode pensar, mas se eu já adquiri certo nível de inteligência, como que ele pode diminuir? Tá? Um deles é muito comum a gente encontrar nas crianças quando determinada deficiência é detectada ou determinado transtorno é identificado. Então vamos dizer que eu tenho uma criança e de repente eu passo por uma avaliação neuropsicológica e eu identifico que essa criança tem um QI baixo. Ela tem uma deficiência intelectual, digamos assim. E aí o que acontece? Em função de saber que essa criança tem essa deficiência intelectual, os professores, eles não dão o estímulo adequado para essa criança, os pais acabam fechando essa criança numa bolha, então de repente atividades que a criança já fazia de forma autônoma, os pais passam a entender que elas não podem mais fazer não, porque ela tem uma deficiência e acaba criando-se uma redoma, né, em volta dessa criança e é lógico, sem estímulo ela vai sempre reduzindo essa questão. Então ela precisa ser estimulada, independente de ter aí a identificação de algum problema com o QI, ela tem que ser estimulada, né? Outro exemplo que eu trago para vocês é com o idoso, né? Então, o idoso, ele começa já num processo de dificuldade com a memória, dificuldade no foco atencional, e aí as pessoas acabam fazendo tudo pelo idoso, né? E ele não tem muito com o que se preocupar, ele não tem muito o que raciocinar, que pensar, que tentar memorizar, e aí ele vai estagnando essa questão da inteligência e o QI também vai diminuindo. Então, a gente precisa estar sempre pensando que o QI, ele varia dentro de uma faixa, tá? Normalmente de 50 a 130, acima de 130 já é considerado genialidade, né? Altas habilidades, e aí dentro dessa faixa ele vai variando e vai depender dos estímulos que a criança vai receber do meio, né? Para poder desenvolver ele de maneira mais saudável. Então, quando a gente pensa nessa questão de inteligência, né? Então, a questão da inteligência é a questão do desenvolvimento cognitivo, ok. Mas não é só o desenvolvimento cognitivo, a gente precisa também que nossas crianças tenham inteligência emocional. E aí, o que seria essa inteligência emocional? A gente tem alguns conceitos aí para definir inteligência emocional, mas a gente também pode entender de uma maneira bem simples como inteligência emocional
é o quê? É o controle das emoções, é o equilíbrio das emoções. Quando eu tenho uma criança que consegue fazer o equilíbrio dessas emoções, que ela consegue trabalhar bem as suas emoções, ela vai ter uma boa inteligência emocional. Por que que é tão importante a inteligência emocional? Porque não é só eu saber, não é só eu conhecer, né? Eu preciso saber como agir, qual vai ser a minha atitude. E para eu definir essa minha atitude, eu preciso ter esse conhecimento, esse controle das minhas emoções. Porque senão eu acabo agindo, né, de repente, de maneira desproporcional e acabo interferindo em todo um contexto, em toda uma história que eu poderia criar de forma diferente. Então, quando a gente fala de desenvolver essa inteligência emocional nas nossas crianças, é para que elas consigam controlar as suas emoções e consigam até escolher de que forma elas vão agir. Né? E você pode perguntar, mas Simone, é possível, né, interferir no nosso comportamento? Sim, é possível. Tá? O nosso comportamento ele é fruto do nosso pensamento, ou seja, da nossa cognição, aliado à nossa emoção, né, o que sentimos, e isso vai determinar como nós vamos agir, vai determinar o nosso comportamento. Tá? Então, um exemplo bem claro, se eu tenho um pensamento que vai me desencadear um sentimento, uma emoção de raiva, eu vou agir comportamentalmente de acordo com isso. Eu vou ser agressiva, né? Eu vou ser incompreensiva, enfim, eu vou agir em função dessa emoção que eu estou sentindo. Agora, se eu entender que essa emoção pode ser controlada, eu posso respirar, achar outras alternativas e não agir de forma impulsiva, de forma agressiva, né? Então, as emoções, ela vai coordenar todo esse nosso funcionamento, tá? Comportamental. Então, por isso é importante a gente entender sobre inteligência emocional e principalmente sobre as emoções, né? Já que inteligência emocional é o controle dessas emoções. Eu vou trazer para vocês um conceito agora, para vocês, me acompanha aí na tela. Esse conceito é do Daniel Goleman. Então, Daniel Goleman, ele é um psicólogo, né, estadunidense, ele que desenvolveu esse conceito de inteligência emocional, não voltado especificamente só para criança, mas olha só o que ele diz aí. Ele fala que, ele afirma que a inteligência emocional se refere à capacidade que cada um tem de entender e administrar os próprios sentimentos, bem como de compreender o sentimento dos outros, né? Habilidade que está ligada diretamente à maneira como alguém lida com as emoções e se relaciona com as demais pessoas. Então vem cá comigo. Então olha só, se essa questão de administrar, né, as emoções, eu preciso entender as emoções. Né, e entender o que a psicologia fala sobre essas emoções, né? Então, quando o Goleman ele fala sobre essa questão da inteligência emocional, ele traz 5 pilares que ele diz que são os pilares que realmente sustentam aí a questão da inteligência emocional, que dão suporte para que a pessoa, para que o indivíduo possa se desenvolver emocionalmente, né? Ter esse equilíbrio emocional. Esses pilares ele aponta, né, que são o autoconhecimento. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, né? O controle das emoções é essencial e tema aqui da nossa conversa. A questão da empatia, a questão da automotivação e também a questão do desenvolvimento de relações interpessoais. Então, esses seriam pilares essenciais aí para a gente desenvolver o nosso equilíbrio emocional, tá? E aí a gente vai falando um pouquinho mais sobre, né, o que são emoções. Por quê? Porque para entender e conseguir cumprir esses pilares aí propostos por Goleman, a gente precisa entender do que são emoções. E aí eu trago para vocês que nós temos 2 tipos de emoções, as primárias e as secundárias, tá? Então vamos entender um pouquinho mais o que seriam as emoções primárias. Então, as emoções primárias, elas estão relacionadas com uma questão mais inata, né? Então, o que nós temos aí, nós já conseguimos desenvolver desde que nós nascemos. Quando a gente vai para a questão dos teóricos, os estudiosos da área, não existe um consenso. Então, alguns dizem que as emoções primárias são 5, outros dizem que são 6, outros dizem que são 7, tá? Então, dentro do contexto, né, e dentro digamos assim, né, da maioria, a gente vai trabalhar aqui com 5 emoções primárias, que é o que eu também acredito, né? Apesar de ter todo esse embasamento teórico dizendo que sim, eu também acredito nisso. Essas emoções, então, seriam, vamos aí comigo na tela, olha só.
Essas emoções seriam a alegria, seriam a raiva, o medo, a tristeza e o nojo. Tá? E quando eu falo aqui para vocês que essas emoções são inatas, a gente já tem essas emoções e a gente vai desenvolvendo elas aí ao longo da nossa vida. A criança, desde bebê, ela já vai também demonstrando certos tipos de emoções. E isso, ela vai passando de fases, né? Ela vai evoluindo nas fases de desenvolvimento, no ciclo de desenvolvimento, e ela vai também aprimorando aí o conhecimento e a forma de lidar com essas emoções, tá? Então, volta para cá comigo. E aí, a gente sabe que as emoções, vocês podem pensar, né? Mas como que são processadas essas emoções? O que que acontece? Então, olha só, as emoções, elas são processadas no nosso cérebro, tá? A gente tem muito essa questão de associar, quando a gente fala de emoção, já vem logo uma figurinha de coração, né? A gente tem esse link. Por quê? Porque culturalmente nós fomos educados dessa forma. O que a gente sente é no coração, né? O que a gente pensa é na cabeça. E aí a gente vai criando uma sensação de que eu tenho uma divisão aí de emoção e de razão, e que a razão é no cérebro e a emoção é no coração. Na verdade, o coração ele só vai bombear nosso sangue e vai, né, trazer essa oxigenação que o nosso corpo precisa. Mas tudo é processado no cérebro, tá? Inclusive as emoções. Nós temos uma região aí no nosso cérebro chamado sistema límbico. E é nesse sistema límbico que são processadas todas as questões da emoção, tá? Então, não é o nosso coração que processa, é o nosso cérebro. E aí, quando você for falar para alguém, eu te amo no fundo do meu coração, você vai ter que mudar. Vai ter que falar, eu te amo no fundo do meu sistema límbico, tá? Ou então, no fundo do meu hipotálamo, né? Que também está ali dentro do nosso sistema límbico. Então, só para a gente entender como que são processadas as emoções, tá? São processadas pelo nosso cérebro. E o que o nosso cérebro processa? Ele processa os nossos estímulos internos, por isso que a gente fala que algumas emoções elas são inatas, já estão dentro da gente, né? E ele processa também as informações externas que nós vamos recebendo. Então, tudo que chega de informação é processada pelo nosso sistema límbico e elas são expressadas, né? Elas saem, é como se ele estivesse emitindo, né, um certo tipo de emoção. E aí ele vai emitir raiva, alegria, tristeza, nojo, enfim, ele vai emitir uma emoção em função do que ele recebeu, dos estímulos que ele recebeu e processou, tá? Então, é nessa região aí que a gente vai desenvolver essa questão das nossas emoções. A respeito das emoções, né? Elas são essenciais e como eu falei para vocês aí, a gente tem essas 5 emoções primárias. E quando a gente fala, na verdade, sobre alegria, então a gente tem que a alegria, ela é uma emoção que ela é capaz de nos mobilizar, né, de forma motivadora, tá? Quando a gente tem a questão da raiva, ela, por outro lado, é uma emoção que ela vai catalisar toda a nossa energia para que a gente haja, né, de forma explosiva, agressiva, né, de forma impulsiva, isso quando não são trabalhadas, tá? A outra emoção que nós temos aí é o medo, né? O medo, ele é terrível, porque ele pode nos paralisar, ele pode nos mobilizar, mas ele é tão essencial porque ele garante também a nossa sobrevivência. Uma criança que não tem medo, uma pessoa que não tem medo vai atravessar uma rua sem olhar, vai pular de uma altura muito grande. Por quê? Porque ela não tem o medo. Então, o medo, de certa forma, ele também é uma emoção que vai garantir o nosso instinto de sobrevivência. Só que ele tem que ser equilibrado, porque se ele for lá no outro extremo, ele nos paralisa para a vida, né? Então, também é uma emoção que a gente tem que trabalhar. Outra questão é do nojo, né? O nojo, muitas vezes, a gente não consegue ter controle dele. E é uma sensação de, né, ojeriza, como dizem os italianos, paura, né? Então, assim, a gente tem essa questão toda do nojo, mas a gente pode ir trabalhando, a gente pode ir administrando com as crianças, né? O que como agir, né? Como que eu posso transformar isso, ressignificar, né? Porque não adianta, a criança tem nojo de determinada situação e eu só dizer para ela que não, olha, não precisa ter nojo disso, eu preciso ressignificar isso com a criança. E isso é importante a gente pensar e trabalhar também com a criança, tá? A tristeza, que é a outra emoção, né? Então, a tristeza é uma questão também que ela precisa muito ser trabalhada. Ela precisa ter digamos assim, um olhar especial, porque a gente tem que entender o que é a tristeza. Se aquela tristeza que aquela criança está demonstrando, ela é normal ou ela é patológica?
tá? Porque ela tem uma tristeza normal, que todos nós temos em momentos que, sei lá, que uma coisa que a gente planejou, que a gente desejou não dá certo, né? Então tem essa questão, vem a tristeza, né? Quando nós não conseguimos alguma coisa que a gente quer, a gente também pode passar por momentos de tristeza, enfim, várias situações podem destacar essa emoção. Mas quando ela é excessiva, aí pode ser patológico, né? Pode ser já o início de uma depressão, pode ser um outro transtorno, e aí a gente precisa estar muito atento para isso, tá? E aí, gente, mais uma vez eu queria destacar, muitas pessoas dizem que criança não tem depressão. Criança tem depressão sim, tá? Inclusive bebês. Bebês já foi identificado e é comprovado cientificamente que em bebês a gente já consegue notar traços de depressão. Então, realmente precisa ser observado se é só uma emoção, tristeza, ou se é uma tristeza que ela não é só a questão da emoção, que ela é também patológica, tá bom? Então, essa questão das emoções é muito importante a gente trabalhar, a gente ter estratégias para a gente lidar com isso, com os nossos alunos, com as crianças que são, né, estão sob a nossa responsabilidade, sob o nosso cuidado. A gente precisa estar muito atento a isso e estimular essas crianças para irem desenvolvendo essas emoções, tá? Uma outra coisa também, como é tudo muito ligado, né? A gente fala desenvolver emoções, a gente fala também dessa questão de desenvolver a inteligência emocional. Então eu queria trazer para vocês agora aqui algumas questões que a gente pode trabalhar para desenvolver aí a inteligência emocional infantil, respeitando, né, os pilares aí definidos pelo Goleman, tá? Então, primeiro, tá? Ensinar a criança a conhecer e controlar as próprias emoções. Isso aqui é essencial, gente, tá? Então, quando a criança ela consegue reconhecer, né, as emoções, conhecer o que ela está sentindo, consegue identificar esse sentimento, é muito mais fácil ela desenvolver um comportamento adequado. Então, o que eu costumo fazer muito isso, né? A criança está me contando alguma coisa, algum detalhe, eu sempre pergunto, que emoção você sentiu, né? Ou que emoção você está sentindo? E é muito interessante que a criança vai desenvolvendo esse pensamento. Às vezes eu até comento, a criança me conta alguma coisa, eu falo, a emoção que você sentiu foi raiva? Aí a criança, não, foi frustração. Quando ela fala isso, eu falo, nossa, ganhei o dia, né? Tá maravilhoso. Por quê? Porque a criança chega num nível de conseguir chegar no subtipo da emoção que ela está sentindo, tá? E isso não é fácil, não é do dia para a noite, mas ele é com uma atividade constante. Então, sempre perguntando para a criança, o que você sentiu? Qual foi a emoção? Né? E a criança começa a refletir. Por quê? Porque muitas vezes a criança vai fazendo as coisas no dia a dia, mas ela não para refletir o que ela está sentindo, né? Então, esse estímulo verbal de perguntar para ela qual foi o sentimento, qual foi a emoção, o que ela achou, né? Ela começa a refletir e começa a se conhecer. Então, isso a gente pode começar a praticar com as crianças já bem pequenininhas, a gente já pode começar a trabalhar com eles essa questão, tá? Então, é muito importante aí a gente estimular para que elas entendam o que elas estão sentindo. A partir do momento que você consegue perceber que ela já consegue entender o que ela está sentindo, você já avança um pouquinho mais, você vai para a questão de trabalhar com ela o controle, né? Então, você sentiu raiva? Normalmente quando você está com raiva, como que você age? Qual que é o seu comportamento? Eu empurrei o colega, né? Olha, e o que a gente podia fazer sem agredir o colega para controlar essa raiva? Vamos fazer um exercício de respiração? Quando você estiver com raiva, você vai respirar lentamente pelo nariz, vai soltar lentamente pela boca, até você se acalmar e não precisar tomar uma atitude dessa. Ou então, quando você estiver com raiva, você vai fazer um desenho. Desenha a sua raiva e deixa ela ali no desenho, né? Então, são algumas estratégias que a gente pode adotar com a criança para ela aprender a controlar aquela emoção. Tá? Mas primeiro ela tem que reconhecer essa emoção, porque não adianta eu ensinar ela a controlar a emoção se ela não consegue reconhecer o que ela está sentindo, o momento que ela está sentindo. Depois a gente tem uma outra dica aí para vocês também, tá? A segunda dica seria estimular a manter o foco e não desistir fácil dos objetivos.
Então, gente, isso é uma questão que a gente vê muito, tá? Eu vejo muito no contexto clínico, crianças que eles começam a desenvolver atividade, ele percebe que vai ser difícil, ele já empurra e fala, ah, não, esse não, vamos fazer outra coisa, né? Então, as crianças, elas têm aumentado muito essa questão de desistir fácil dos objetivos, né? E lembrando que tudo que ela constrói aí nessa fase de desenvolvimento infantil, ela vai levar para a vida. Então, se é uma criança que desiste fácil das atividades, ela vai desistir fácil de um emprego, ela vai desistir fácil de um relacionamento, ela vai desistir fácil de uma profissão. Então, a gente precisa estimular essas crianças a não desistirem, né? Então, lançar um desafio, não, mas tá difícil, mas eu tenho certeza que você vai conseguir, vamos lá, eu vou te ajudar, vamos ver, né? Então, assim, estimular realmente a criança a não desistir fácil dos objetivos, né? A não desistir fácil e ter foco, né? Então, olha, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho mais. Vamos pensar antes de fazer essa atividade? Vamos pensar como que a gente poderia fazer? Né? Olha que legal se a gente conseguir. Então, essa atividade, esse incentivo vai estimular ela a não desistir, tá? E é lógico, quando ela conseguir, né, celebrar, tá? A gente precisa celebrar as coisas boas da vida. E a criança adora isso. Isso fica marcado como memória afetiva. E aí isso volta, né? Outras vezes que ela vai tentar também resolver outros desafios, volta nela aquela memória afetiva da emoção que ela sentiu quando conseguiu realizar a atividade, tá? Então, assim, quando a gente vai trabalhar com a criança, a gente sempre tem que ter isso em mente. A gente precisa desenvolver e estimular para que ela crie essa memória afetiva. Tá? E celebre tudo. Celebre uma nota que essa criança tirou, celebre uma atividade que ela conseguiu resolver. Isso é importante. E celebrar, gente, não é fazer uma festa. Celebrar, você pode falar simplesmente assim, olha, hoje o jantar é em homenagem a fulano, porque ele conseguiu tal evento, né? E isso é importante. Tá? Meus filhos já são todos adultos, mas quando eles eram crianças, a gente celebrava muito. Era nota de prova, tudo que acontecia diferente, a gente celebrava, né? Isso é importante, tá? Para ganhar, para garantir aí que essa criança também vai ter uma boa autoestima, né? Depois, eu vou falar aqui rapidamente, desenvolver sempre a empatia, né? Entendendo que, melhor as suas atitudes é do outro. Então, para eu poder desenvolver a empatia, eu tenho que entender o outro e eu tenho que me entender também, tá? Então, desenvolver essa questão da empatia, tá sempre falando para a criança, orientando, olha, o que você acha que ele pensou, né? Ah, ele brigou com você, mas por quê? O que você acha que ele sentiu? Por que ele teve essa emoção, né? E aí isso vai fazendo você colocar a criança no lugar do outro e ele vai conseguir lidar melhor aí com a empatia, tá? E por último, estabelecer boa convivência social, né? Administrando os conflitos. E aí, gente, para estabelecer essas boas relações sociais, ele vai precisar da empatia, ele vai precisar controlar as próprias emoções, ele vai precisar, né, ter foco e não desistir fácil. Então, tudo que a gente falou anteriormente aqui vai ser importante nesse processo aí para ele ter uma boa convivência social. E aí, é lógico, de sempre administrando os conflitos, né? Sempre levando a criança a pensar como seria melhor resolver essa briga que você teve com o coleguinha. Como seria melhor resolver essa situação? O que você acha? Levando a criança sempre a refletir sobre isso, tá? Então, essas são algumas dicas que a gente traz para vocês para administrar aí a questão das emoções. Então, né, trabalhando sempre essa questão do lado psicológico junto com as emoções para que a criança possa ter um caminho de desenvolvimento saudável. Foi um prazer falar com vocês, um beijo e até a próxima!